Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Desvendando Planilhas. Hoje eu vou mostrar para você aqui uma função bem útil no Excel, para quem trabalha com datas aí, né? Que ela vai ajudar a gente a identificar a diferença entre duas datas, que é a função dias. Além disso, eu vou mostrar para você como que a gente pode identificar, por exemplo, quantos anos, meses e dias faltam para um determinado evento, ou determinado objetivo seu, enfim, como que a gente pode calcular a diferença entre datas, separando em anos, meses e dias, né? E também fazendo uma conversão, né, de quanto isso seria em meses ou anos. Vamos lá. Então eu coloquei aqui a data início, que eu coloquei uma data aleatória, tá? 14/6/2016, e uma data fim, 24/1/2022. Como que a gente utiliza a função dias? Primeiro a gente coloca igual, dias. Repare, tem a função dia também, tá? Não é a que a gente vai utilizar. A gente vai usar a função dias. Então aqui embaixo, a gente clica Tab. Ele já vai aparecer aqui quais são os parâmetros que a gente precisa colocar, que é a data final e a data inicial. A nossa data final vai de 24/1/2022, ponto e vírgula, e a data inicial, 14/6/2016. Fecha parênteses, Enter. Temos aqui quantidade de dias entre essas duas datas. Agora, eu já deixei aqui ocultado algumas explicações aqui de como que a gente vai usar uma outra função do Excel, que é a data diff, para a gente conseguir separar em anos, meses e dias. É um pouco mais complexo, mas garanto para você que não vai ser um problema a partir depois que você ver essa aula aqui. Bom, primeiro ponto que eu vou trazer para vocês aqui é que se a gente tentar digitar, se você tentar provavelmente digitar essa função aí, você talvez não consiga encontrar ela, tá? Vou colocar aqui, ó, data diff. Pode ver que ele não aparece na lista de funções do Excel, apesar de funcionar perfeitamente, tá? Essa planilha aqui eu vou fornecer para vocês, como todas aqui do canal. Então aqui elas já estão preenchidas automaticamente, então se eu mudar as datas aqui, ela já preenche tudo automático. E eu vou explicar uma a uma como que a gente utiliza cada um desses casos aqui, de uma forma bem breve, tá? E como a gente não tem ela no Excel aqui, eu já deixei um site da Microsoft aberto, aqui que ele explica a função DataDiff, tá? Cada um, como utilizar, né, quais são os parâmetros. Então a DataDiff, como que ela utiliza, né? A data inicial, data final e essa unidade que eu vou explicar para vocês cada um dos casos aqui. Então ele vem bem específico aqui, explica cada um deles, né? E aqui embaixo, cada um dos casos, né? Então vamos lá, eu já deixei aqui na aula preenchido para vocês, né? Como que significa cada um deles, mas eu vou passar um a um primeiro aqui pelo site, depois a gente vê lá na planilha. Então o primeiro que ele mostra aqui é quando você coloca o parâmetro Y. Pode ser minúsculo ou maiúsculo, tá? Já deixou claro aqui que eu utilizei minúsculo ali, então não faz diferença. E ele vai retornar, o Y é de year em inglês, né? É o número de anos completos do período. Então, se a gente pegar aquelas duas datas, inicial e final, ele vai ver quantos anos completos, né? Então, se tiver faltando um dia para completar o ano, ele não pega. Ele pega só, se fosse um dia a mais, seriam 6 anos, por exemplo, ele vai pegar 5, né? Número de meses completos do período. Mesma coisa, ele pega quantos meses completos entre as duas datas. O D, o M é de month, ou mês, né, em português, mas aqui é em inglês. E D é de day, né, ou dia em português, que seria o número de dias do período. Mesma lógica para as três aqui. Essas três últimas, elas têm uma lógica um pouquinho mais complicada. Vou tentar simplificar para vocês, mas garanto que não é muito problemático não, tá? A diferença entre os dias, né, da data inicial e final. Então ele vai pegar só o dia especificamente, tá? Aqui ele até fala, ó, os meses e os anos das datas são ignorados. Então vamos supor que ele pega 1º de janeiro de 2000 e a gente pega 2 de janeiro de 2024. Ele vai ignorar se é janeiro, vai ignorar que é 2024, ele vai considerar só o dia em si. YM, a diferença entre os meses das datas inicial e final. Então aqui é o outro caso, né? Ele vai ignorar os dias e os anos. Então os dias e os anos das datas são ignorados. Eu vou pegar o exemplo que a gente fez no Excel, fica mais fácil da gente visualizar. E o YD, que é a diferença entre os dias da data inicial e final, os anos das datas são só ignorados. Então aqui ele considera, aqui só é desconsiderado o ano. Então vale lembrar que ele pega meses e dias, que é uma coisa que a gente não vai utilizar para a coisa que a gente falou, o exemplo lá, né? Que a gente falou de quantos anos, meses e dias faltam para um determinado evento. Porque aqui pra gente não interessa, né? Converter, às vezes você quer saber só quantos dias e anos.
é para esse caso aqui, tá? Que você não quer usar meses, mas é bem específico. Então vamos voltar lá para nossa planilha. Então vamos lá, pegando aqui o nosso exemplo, né, que a gente fez aqui de 14/6/2016 até 24/1/2022. Quando a gente usa o parâmetro y de anos, né, a gente pega quantos anos completos foram daqui até aqui, né? Então no caso são 5 anos, é como se a gente pegasse uma data menos a outra e a gente convertesse e pegar só a quantidade inteira de anos, né? Só que o Excel já faz tudo pra gente, considerando o bissexto e tal, é bem mais seguro de trabalhar, porque às vezes se a gente fosse fazer essa conta bem de padaria mesmo, a gente ia acabar fazendo uma conta sem considerar os anos bissextos, né, que a gente tem de 4 em 4 anos. Então, vamos lá. Para mês é a mesma coisa, quantos meses completos foram entre as duas datas, e dias é a mesma coisa que a gente usar a função dias, tá? Elas são diferentes aqui, mas elas se tornam sempre a mesma coisa, porque a gente está pegando a mesma regra. YM, então é o número de meses inteiros entre as duas datas, excluindo dias e anos. Então é a mesma coisa, a gente pega, no caso são 7 meses aqui, né? A MD, dias restantes do mês após a data inicial, então são 10 dias. E aqui, no caso que está em dias aqui, o YD, né? Que é o caso que a gente falou, que ele pega quantos dias, só que, por exemplo, são 5 anos e 224 dias. Ele desconsidera o mês. Então ele pega como se ele calcula a quantidade, então seriam 7 meses mais 10. Pode reparar, ó, que vai ser 7 vezes, no caso são 30, né, mais ou menos ali, mais 10. Seria mais ou menos isso, né, porque eu coloquei vezes 30 aqui, mas tem meses que tem mais ou menos dias, né? Então ele está pegando a quantidade de dias desses meses aqui mais o que sobrou. Então, como que a gente faz aquela coisinha que eu tinha falado lá, né? De quantos anos, meses e dias faltam. Vou fazer aqui embaixo rapidinho, pra gente poder finalizar aqui a nossa aula com o objetivo que eu tinha falado no começo. Então, primeira coisa, a gente vai usar o parâmetro y aqui, para identificar quantos anos tem completos, né, que foram. Para a gente saber quantos meses inteiros, excluindo dias e anos, né, a gente pega a ym. Então, aqui, ym. E a gente vai usar esse valor aqui. E, por último, a quantidade de dias que restaram desses 7 meses, né? Então a gente está pegando essa diferença no total ali. Primeiro a gente vê quantos anos sobraram. Aí aqueles poucos meses sobraram, aqueles total de dias sobraram, quantos desses são meses completos. A gente pega, são 7 meses. E aí, por último, restam os 10 dias, que são esses daqui. Que é quando a gente usa o parâmetro MD. Então, resumindo, tá? Vou até colocar a formatação como a gente usa aqui. Só centralizado aqui para ficar bonitinho pra gente. Então, basicamente, quando a gente quiser saber quanto que falta para um determinado evento. Agora eu vou pausar o vídeo e vou buscar a data, se já tiver disponível, né, de algum evento da data atual desse vídeo, que agora é 14/2/2024. E eu vou pegar um evento qualquer, nós vamos ver quantos anos, meses e dias faltam para esse determinado evento. Bom, então eu peguei aqui como referência a Copa do Mundo, né? Nós somos em 2024, ela vai ser em 2026. Aqui ele tá falando pra gente, eu busquei no Google aqui, tá? Então, 11 de junho de 2026. Então, ele tá contando como 848 dias. Vamos ver se bate, pelo menos com alguma das datas deles ali. 11 de junho de 2026. Então, a nossa data atual é 14/2/2024. E a gente quer 11/6/2026. 848 dias. E aí, se a gente quiser converter isso aqui, quantos anos, meses e dias isso representa? Faltam 2 anos, 3 meses e 28 dias para a gente poder comemorar um gol para a Copa do Mundo. E é isso. Então, espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, também sugestão, se vocês quiserem, pensem em outro jeito, a gente pode discutir nos comentários aí. Já adianto que eu pensei em fazer também, para trazer para vocês, né, de dividindo na conta de padaria, mas eu achei que ia acabar confundindo um pouco. Então eu optei por trazer direto a data diff, espero que ajude você. Beleza? Te vejo no próximo vídeo, não deixe de deixar um comentário, um like, se inscrever no canal para próximos vídeos. Tem alguns vídeos na sequência, inclusive trazendo de datas, tá? Trouxe aqui algum roteirinho, algumas coisas legais pra gente poder trabalhar junto aqui. E conto com você para até a próxima aula. Valeu!